Ei, gente, eu sou a professora TT, estou aqui no canal TT Ensina para analisar uma redação nota 1000 com você hoje e para você perceber como você também pode alcançar esta nota. Você já pensou nesta tão sonhada nota? Ficou lá, olha, eu posso tirar 1000 pontos, não vou conseguir. Ficou imaginando como que seria pegar seu resultado e ter uma nota 1000 na redação? Pois então, se inscreva no nosso canal se você ainda não se inscreveu, dê um like nas nossas publicações, ative o sininho, fique por dentro de tudo que você precisa saber para alcançar uma excelente nota na redação do Enem. Vamos analisar hoje aqui uma redação nota 1000 do tema de 2018. Nós vamos ler parágrafo por parágrafo e analisar vários pontos positivos que essa redação apresenta para inspirar você junto com a nossa análise para poder produzir uma excelente redação, ok? Então vamos lá? Relembrando o tema de 2018, manipulação do comportamento do usuário no controle de dados na internet. A redação é do candidato Matheus Martins Cardoso. Perceba que ele não emprega título, então ele optou por não perder tempo com título. Nós já conversamos sobre isso em um vídeo sobre dicas para você fazer aí uma excelente redação. Confira esse vídeo aí no nosso canal. Investir no título pode acarretar em uma perda de tempo preciosa. Mas lembre-se, não é proibido usar o título na redação do Enem, mas também você até hoje não foi obrigado a colocar. É só ficar atento às instruções. Vamos aí agora à leitura do primeiro parágrafo? Vem comigo. O advento da internet possibilitou um avanço das formas de comunicação e permitiu um maior acesso à informação. No entanto, a venda de dados particulares de usuários se mostra um grande problema. Apesar dos esforços para coibir essa prática, o combate à manipulação de usuários por meio de controle de dados representa um enorme desafio. Pode-se dizer, então, que a negligência por parte do governo e a forte mentalidade individualista dos empresários são os principais responsáveis pelo quadro. O que você achou? Uma boa introdução? Muito interessante, não é? Uma introdução digna de todos os pontos possíveis. Perceba que você não encontra aqui nenhum erro gramatical e nem durante todo o texto dele. Isso confirma que ele tem um excelente domínio da língua portuguesa culta formal. O modo de início da introdução do candidato é com uma declaração. Em seguida, ele vem com uma locução conjuntiva, com no entanto, para contradizer, para apresentar aí uma ressalva sobre esse contexto do uso da internet. E ele diz o quê? Ele já inicia o endossamento da sua posição, mostrando como essa exploração dos dados é um problema. Em seguida, já no terceiro período, ele explora com clareza a frase tema do ano de 2018 para a redação do Enem. Então ele não deixa de fora nenhuma das palavras, ele mostra que ele compreendeu o tema, até porque ele contextualiza no primeiro período, ressalta aí a importância da internet, mas no segundo período ele já vem com uma ideia contrária, através do elemento de coesão, no entanto, explorando aí então a cadeia coesiva, que é uma fonte importante de pontuação na competência 4. O terceiro período ele reforça aí uma ideia contrária com o apesar de, retoma toda a frase tema e a amplia, já contextualizando a necessidade de combater a manipulação de dados. Então, já se posicionando, continua a alimentar a sua posição para o seu leitor. E o último período da introdução vem elaborado de uma forma bem clara e interessante. Por quê? Porque o candidato já organiza os seus próximos parágrafos, os parágrafos de desenvolvimento, focando uma ideia no governo e a outra ideia nos empresários a respeito do tema. Com isso, ele mostra que ele consegue organizar as ideias dentro do texto dissertativo argumentativo, contemplando a competência 2. A introdução está completa? Está. Ele contextualizou, ele se posicionou, ele organizou o seu texto, então não há aí do que ele reclamar e nem do que o seu corretor reclamar, tirar pontos. Está excelente. Veja que não há nenhuma palavra absurda, esdrúxula, um conhecimento além
assim que você precisasse aí se debruçar sobre leituras extraordinárias. Então você pode sim conseguir a sua nota 1000 seguindo aqui nossas dicas, analisando com a gente textos, produzindo, fazendo exercícios, seguindo nossas dicas. Vem com a gente. Vamos agora ao segundo parágrafo. Em primeiro lugar, deve-se ressaltar a ausência de medidas governamentais para combater a venda de dados pessoais e a manipulação do comportamento nas redes. Segundo o pensador Thomas Hobbes, o Estado é responsável por garantir o bem-estar da população. Entretanto, isso não ocorre no Brasil. Devido à falta de atuação das autoridades, grandes empresas sentem-se livres para invadir a privacidade dos usuários e vender informações pessoais para empresários que desejam direcionar suas propagandas. Dessa forma, a opinião dos consumidores é influenciada e o direito à liberdade de escolha é ameaçado. Um segundo parágrafo, construído também de forma clara, coesiva e persuasiva. Assim como o candidato termina o primeiro parágrafo organizando os parágrafos seguintes, colocando sua opinião, ressaltando os dois elementos principais na sociedade que merecem destaque em relação ao desenvolvimento do assunto tratado no tema, você tem o início do segundo parágrafo dele também organizado. Repare que ele emprega em primeiro lugar. Obviamente ele vai usar o segundo, senão não teria por que usar em primeiro lugar. E se usar primeiramente, ele vai ter que usar em segundo lugar ou em segundo. Não vem com segundamente não, hein? Muita gente insiste nisso, mas se você está cometendo aí um desvio da norma culta padrão, que é o que é exigido pelo Enem. Então toma cuidado com o que o Enem exige e o que você vê aí na sociedade. Então, retomando, ele se organiza no segundo parágrafo também, destaca por relevância quando ele usa o em primeiro lugar, também é uma prática coesiva. Em primeiro lugar, ele explora a ideia do governo, da ação governamental em relação ao tema, que é o que ele propôs na introdução. E aí ele vem com o seu repertório sociocultural, endossando um merecimento de pontuação ao citar Thomas Hobbes, que encaixa direitinho nas ideias dele sobre a atuação governamental. Tá claro? As ideias que o candidato trabalha não são em vão. Ele responsabiliza o governo, ressalta um pensador de respeito e mostra que a atuação do governo não se responsabiliza como deveria. E aí ele vem com uma conclusão dentro do seu parágrafo. É claro que cada parágrafo deve conter introdução, desenvolvimento e conclusão para ser um bloco lógico dissertativo argumentativo. A expressão dessa forma funciona como ideia conclusiva e como elemento de coesão. E ele arremata todas as ideias que ele debateu neste segundo parágrafo, induzindo o seu leitor a ter aquele pensamento que ele também tem. E você pode conseguir isso. Nada de ter medo na hora de fazer a prova e achar que você não consegue. Nada de deixar o nervosismo te contaminar. Não precisa de você necessariamente se fixar no Thomas Hobbes e achar que você deve ter uma citação de um autor tão importante quanto esse candidato teve. Você precisa desenvolver a sua identidade textual. Eu tive uma aluna, quando ela chegou para fazer aula comigo, ela seguia aí a uma fórmula pronta e nunca saía dos 800, 840, 860. Nós fomos trabalhando, ela foi seguindo aí as dicas da professora TT, nós fomos desenvolvendo a identidade da escrita dela até ela alcançar uma nota excelente na redação, muito próximo do 1000. E hoje, sabe onde ela está? Ela se chama Ana Carolina Borja. Ela está fazendo medicina na Universidade Federal de Alagoas. Carol Borja _. Muito interessante a atuação dela como estudante para o Enem e agora como estudante de medicina. Então veja que se foi possível para a Ana, é possível para você. Se foi possível para o Matheus, para você também é. Siga aí nossas dicas. Seguindo agora para o terceiro parágrafo. Vamos lê-lo juntos? Outrossim, a busca pelo ganho pessoal acima de tudo também pode ser apontado como responsável pelo problema. De acordo com o pensamento marxista,
marxista, priorizar o bem pessoal em detrimento do coletivo gera inúmeras dificuldades para a sociedade. Ao vender dados particulares e manipular o comportamento de usuários, empresas invadem a privacidade dos indivíduos e ferem importantes direitos da população em nome de interesses individuais. Desse modo, a união da sociedade é essencial para garantir o bem-estar coletivo e combater o controle de dados e a manipulação do comportamento no meio digital. E essa palavra outrocim, já pesquisou aí o que ela significa? Ela é muito utilizada pelos candidatos, parece que ela gera uma segurança, não é? E ela funciona como um elemento de coesão muito importante. O que ela quer dizer? Igualmente. Então repare que, como que funciona a coesão aqui então? Não é? Ele explorou a ideia da ação do governo e fala o que com o seu leitor? Olha, igualmente a isso, igualmente a importância que tem o governo, nós temos a ação individualista dos empresários. E é no seu plano de organização textual, na introdução, que ele coloca mais um item para debater agora no segundo parágrafo, que é a questão do individualismo. Ele ressalta como o individualismo é um problema para a questão da manipulação dos dados, para se conseguir vantagem, e aí ele vem com a exploração do seu repertório sociocultural, fazendo de tudo para conquistar os seus pontos, e é isso que você precisa fazer também. Ele vem com a ideia marxista e detalha o que significa essa ideia marxista, contextualiza, aí costurando tudo, a introdução, com o intertexto, com o terceiro parágrafo, construindo uma excelente produção de texto. Ele finaliza esse terceiro parágrafo começando com a expressão desse modo, que é aí conclusiva, então também é coesiva neste caso, não é? Então ele fala, olha, tudo isso que eu debati neste parágrafo tem uma conclusão, e até aí é uma mini proposta de intervenção, mas que ele vai desenvolver com excelência no parágrafo seguinte. O que você achou até agora dessa análise, desta redação nota 1000? O que você entendeu e o que você não compreendeu? Deixa aqui nos comentários. Vale ressaltar aqui, gente, que ele explorou dois problemas em relação ao tema, em dois parágrafos diferentes. Como que ele tem que elaborar uma excelente proposta de intervenção para tirar os seus 200 pontos? Ele deve elaborar uma proposta ou duas propostas? Pensou aí? Ele deve elaborar uma proposta completa para cada problema. Não vá achando que se você citou um agente em uma proposta, não precisa deixar claro na outra proposta qual agente é, porque está subentendido. Você pensa que o seu leitor vai entender, que o avaliador vai compreender isso. De forma alguma. Faça cada proposta de intervenção com detalhe, ok? Vamos ler aí a conclusão que o Matheus elaborou? Infere-se, portanto, que assegurar a privacidade e a liberdade de escolha na internet é um grande desafio no Brasil. Sendo assim, o governo federal, como instância máxima de administração executiva, deve atuar em favor da população, através da criação de leis que proíbam a venda de dados dos usuários, a fim de que empresas que utilizam essa prática sejam punidas e a privacidade dos usuários seja assegurada. Além disso, a sociedade, como conjunto de indivíduos que compartilham valores culturais e sociais, deve atuar em conjunto e combater a manipulação e o controle de informações por meio de boicotes e campanhas de mobilização para que os empresários sintam-se pressionados pela população e sejam obrigados a abandonar a prática. É um excelente parágrafo de conclusão, gente. Primeiro que ele começa com o infere-se e segue com uma conjunção coordenada conclusiva, com o portanto, avisando o leitor, olha, vou concluir agora. Este parágrafo é de conclusão e ele retoma o contexto para, no segundo período, ele vir com a sua primeira proposta. Vamos ressaltar aqui se ela está completa, se ela tem todos os elementos. Ela apresenta um agente, um quem? Qual é esse agente? O agente da primeira proposta é o governo federal e ele ainda detalha sobre o governo federal. Em seguida, ele mostra o que o agente deve fazer, o que deve fazer. E o que é? Deve atuar em favor da população. Em seguida, ele detalha por meio de quê? Como que vai se dar essa proposta? Como que o agente vai agir? Através da criação de leis que proíbam a venda de dados dos usuários. E finaliza com o objetivo, utilizando a elocução conjuntiva a fim de quê? Até agora foram 4 elementos, correto? Qual é o quinto elemento? O detalhamento. Repare que ele detalhou cada um dos itens. É uma proposta digna de 200 pontos? Sim. Até agora sim. Mas nós temos mais uma proposta para analisar todos os elementos, já que ele
teve um segundo problema. Vamos analisar esses elementos? Ele começa a segunda proposta com um além disso, avisando o seu leitor, o seu corretor, não é? Olhe, tudo que eu disse foi uma proposta. Agora, além de tudo isso, além desta proposta apresentada, eu tenho mais a dizer. Então, além disso, ele tem uma proposta agora para resolver o outro problema debatido. Além disso, a sociedade, como conjunto de indivíduos que compartilham valores culturais e sociais, deve atuar em conjunto e combater a manipulação e o controle de informações por meio de boicotes e campanhas de mobilização para que os empresários sintam-se pressionados pela população e sejam obrigados a abandonar a prática. Vamos ver elemento por elemento, verificar se essa proposta está completa. Quem vai colocar em prática essa proposta? A sociedade. Fazer o quê? O que esse agente deve praticar? Deve combater o controle de informações, não é? Resumindo, não é isso que ele diz? Qual é o meio que esse agente deve utilizar? Boicotes e campanhas de mobilização. E com qual objetivo? Para quê? Então ele usa aí uma locução conjuntiva de finalidade. Então, para que os empresários sintam-se pressionados. Retomando aí a introdução, fazendo uma coesão perfeita com a introdução, correto? Então também essa segunda proposta de intervenção está correta, perfeita, digna de todos os pontos. E o candidato, não satisfeito com toda essa redação brilhante, ainda faz uma frase, parágrafo e coroa o texto dele com uma cereja do bolo. Olha o que ele faz na sua última frase. Lê comigo. Afinal, conforme afirmou Rousseau, a vontade geral deve emanar de todos para ser aplicada a todos. E aí ele faz o intertexto, explora o seu arcabouço sociocultural e fecha toda a sua redação casando as suas ideias. Então é uma redação digna sim de nota 1000, excelente. E é esse o tipo de redação que você vai produzir seguindo aqui nossas dicas. Então conto com você aqui para seguir nosso canal. Deixa aí o seu comentário, curta nossas postagens, ative as notificações. Um beijo e até a próxima dica com você.